Hoje, qual é o nosso assunto? Continuar falando de emoções à luz da Bíblia. É lógico que falar de emoções é algo essencial, principalmente num período como o que nós estamos vivendo de pandemia, onde o emocional abalado, seja ele por ansiedade, por depressão, por síndrome do pânico, ou simplesmente pela síndrome de pensamento acelerado e tantos outros distúrbios, simplesmente agitação, excesso de preocupação, todas essas coisas, elas chegam, batem no emocional, ele estabelece um cárcere mental e vai chegar a prejudicar a tua vida espiritual, porque vai roubar. Você não vai conseguir mais a concentração para você orar, a disciplina para você fazer o teu devocional, porque você está tão agitado que você gasta força física, você vai entrar no esgotamento físico mesmo sem poder sair. Mesmo com a flexibilização, ainda nós estamos bem limitados em relação a sair. Você já pode fazer, no Rio de Janeiro já foi aberto o shopping, mas eu confesso que dá uma preguiça, né, de saber que você vai ter que enfrentar o que é normal, é o novo normal, tipo uma fila ou esperar para entrar. Então ainda a vida não voltou ao normal, já tem opções, não é? Já dá para sair, tomar um sol, tá melhor do que era antes. Mas nós ainda, o emocional, mesmo com essa flexibilização, o emocional continua ainda abalado. E nós temos falado muito sobre dores emocionais. Uma das dores emocionais muito fortes, e que nós falamos em 3 lives seguidas, foi rejeição. A rejeição causada por abandono, a rejeição causada por... é uma agressão, a rejeição é uma agressão no seu emocional. E quando ela é gravada com um alto volume de emoção, e uma emoção negativa, porque quando você se sentiu rejeitado, você, junto com esse registro, acompanharam emoções que te desestabilizam, né? Como tristeza, depreciação, baixa autoestima e todo um pacote completo. Ninguém melhor do que para a gente falar mais uma vez sobre essa dor emocional e sobre falta de perspectiva, falta de esperança diante de um quadro ruim, é o diálogo entre Jesus e Jesus e a samaritana. Para você entender melhor, existem coisas que afetam a nível nacional, afetam o emocional das pessoas a nível nacional. Já falei uma vez que quando eu fui para o Panamá, nação linda, com um povo maravilhoso, eu percebi no comportamento, e olha que eu estava na Universidade do Panamá, mas eu percebi no comportamento coletivo, uma baixa autoestima, assim como o brasileiro também tem. O brasileiro, ele supervaloriza tudo que não é do Brasil. Se for dos Estados Unidos, se for da Europa, então, nós supervalorizamos, achamos que tudo que é nosso é inferior. Mas no Panamá eu senti algo mais do que isso, né? Não é só uma supervalorização de quem não é do país, mas era um comportamento generalizado de se sentir inferior. Até que eu entendi, porque eu estava justamente com psicólogos e psiquiatras, e eu fui discutir com um deles esse comportamento, justamente num ambiente de psicólogos e psiquiatras que eu tinha percebido. Aí a psicóloga falou: você percebeu? Eu falei: sim, percebi. Ela falou: é algo que nós precisamos trabalhar, inclusive nessa geração de jovens na universidade, para eles não repetirem esse tipo de comportamento. E aí ela falou o quanto eles se sentiram usados por causa pelos Estados Unidos, né, o Canal do Panamá, enfim, tudo que aconteceu ali. Eles tinham um bairro em que eles sendo panamenhos, eles não podiam entrar, ali eram só os americanos. Então, por muito tempo eles carregaram isso, e também quando foi retirado um ditador, a forma como foi retirado, tudo bem que o ditador não era um ditador, né? Então não era coisa boa, mas a forma como entrou essa violência no país,
para retirá-lo, não por eles panamenhos, mas pelos Estados Unidos, também marcou. E ali essa psicóloga me mostrou uma bandeira, falou assim, você está vendo ali, pertinho do canal do Panamá, você está vendo aquela bandeira? Aquela bandeira foram estudantes que, mas foi o preço de 100 estudantes. 100 estudantes morreram para colocar aquela bandeira, porque eles disseram que esse pedaço do Panamá pertencia ao Panamá, não era dos americanos, era do Panamá. Então é toda uma história em que foi de luta para eles. Hoje, no canal, quem trabalha são só panamenhos, para eles isso é um orgulho, mas ainda eles têm no comportamento deles uma baixa autoestima, sabia? Então, isso a gente está vendo a nível de nação. Agora, a nível individual, tem histórias que foram muito marcadas, mas tudo isso para dizer que Jesus, em João capítulo 4, ele está conversando com uma mulher samaritana. Antes de chegar na mulher, nós precisamos entender que Samaria era desprezado, e todo mundo sabe, é só você estudar, você vai ver que Samaria era desprezado pelos judeus. Então, aí, gente, fazer live aí, agora entra, aí, ó, tá vendo? É Neto entrando no meio da live, ó, saiu. Tá vendo? É assim, né? Live é ao vivo, né? Aí Neto se sente no direito de é vó. Então, voltando. Então, os samaritanos têm toda uma história. Vocês sabem que Israel, eu não estou aqui para dar aula de história, eu vou resumir em 3 palavras, tá? Israel, em determinado momento, dividiu a nação em 2, então ficou tribos do sul, tribos do norte. Você sabe que as tribos do norte, incluindo Samaria, os assírios invadiram e levaram quase que o povo todo, deixaram um pouquinho do povo das tribos do norte. Esse pouquinho do povo que era em Samaria, a capital das tribos do norte, eles trouxeram o povo estrangeiro para corromper, para enfraquecer, para que eles perdessem os usos e costumes e inclusive a sua adoração genuína a Deus. Só que a princípio aconteceu isso, eles até se casaram com pessoas de outros povos, mas depois, se você estudar a história dos samaritanos, Deus fez uma intervenção e até mesmo os estrangeiros que estavam lá se converteram. Mas o preconceito foi estabelecido. As tribos do sul disseram, Samaria não é mais, eles não são considerados mais judeus. Eles se misturaram, eles casaram com pessoas que não eram judeus, eles passaram a adorar outros deuses. E mesmo esse quadro tendo sido revertido, esse preconceito permaneceu. Então Samaria era um problema para os judeus e para os samaritanos os judeus eram um problema porque os desprezavam. Jesus passa, porque Jesus nas festas de Israel, quando você for para Israel, as festas que eram no inverno, Jesus ia por baixo, passava por Jericó. Então todas as vezes que você vê Jesus passando por Jericó é porque ele estava subindo para Jerusalém para uma festa. Por quê? Porque Jericó, ali quando quando é no inverno, é o lugar mais quente para você passar. Agora, o caminho mais curto é passando por Samaria, mas só que implica em você andar pelas montanhas. E no frio não é confortável você viajar andando pelo alto, porque vai estar mais frio. Então, Jesus ele tinha 2 caminhos. Se fosse festa em tempo mais frio, ele iria passando por Samaria. O tempo mais quente, ele passaria por Samaria. Tempo mais frio, ele passaria por Jericó. Então, Jesus ele passou por Samaria, porque ele sempre passava para as festas de Israel. Que festa é essa que ele vai passar? Em João capítulo 6, você vai ver que ele está subindo para a Páscoa. Então, Jesus está subindo para a Páscoa e ele é claro que ele era ele aqui manifestado em carne, 100% Deus, 100% homem. Ele passou por Samaria, ele tinha uma pessoa no coração dele. Uma pessoa que tinha sido atingida por uma dor emocional muito forte. Uma samaritana. Ela não era uma prostituta como Raabe, mas ela era uma mulher que tinha um problema. A gente vai ver qual é esse problema dessa mulher.
E esse problema fez com que nenhum casamento dela tivesse dado certo. Então ela não tinha uma decepção, ela tinha 5 decepções, 5 frustrações. Sempre ela pensava, agora vai dar, e não dava. E nós vamos chegar ao porquê que ela teve tanta frustração em relacionamento. E tantas pessoas repetem e sempre repetem o mesmo tipo de perda, o mesmo tipo de história. Pode aparentemente estar tudo propício para dar certo e não vai dar certo porque algo não foi mudado no interior. As situações ao nosso redor são um reflexo do que está no nosso interior. Eu vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa conflitiva, porque no teu interior você tem muitos conflitos, você é uma pessoa no teu exterior e no ambiente que está ao teu redor, você é uma pessoa muito briguenta. Aonde você chega, você arruma encrenca. Se você é uma pessoa que está desorganizada aqui no teu coração, você não tem sonhos, não tem metas, não tem prioridades, você negligenciou e o teu interior está muito bagunçado, eu digo para você que o teu ambiente externo vai ser a mesma coisa. Você é uma pessoa que não consegue organizar a sua mesa, não consegue organizar a sua casa, o seu guarda-roupa, o seu carro. Eu tenho mania de carro arrumado. Como assim? É sério. Eu não gosto de papelzinho. Não gosto de... Gente, eu chego ao cúmulo de não gostar de moeda, onde a gente até pode pôr moeda ali no carro, mas eu não gosto. Eu gosto do porta-mala arrumado, eu gosto, sabe, do console arrumado, eu gosto do porta-luva arrumado. Isso é meu, do meu temperamento. Mas assim, em contrapartida, você entra em carro, assim, que aí a pessoa fala, quando você entra, né, tá recebendo uma carona, aí a pessoa fala assim, peraí, deixa, aí começa a tirar, porque tem coisa assim, tipo, virou o guarda-roupa dela, ela tem 3 sapatos no carro, tem 4 bolsas, não tô falando bolsa mesmo, né, de saco, ou de livro, ou de papel. E aí, quando eu entro num carro assim, eu já dou risada, não tô julgando, eu já dou risada, porque eu sei que a pessoa não tá muito bem organizada no seu interior, dá vontade de falar assim, deita aqui, minha querida, deita aqui pra gente conversar, vamos ver o que é que tá desorganizado na tua vida, no teu interior. Mas é verdade, o que está no teu interior reflete. Como é que uma pessoa, você não dá, como diz sempre o curso que eu dou de gestão emocional, o Dr. Augusto Cury sempre fala, ninguém dá aquilo que não tem. Então, como assim, né? Se eu não tenho paz, eu não vou poder dar paz. Se eu não tenho alegria, eu não vou poder dar alegria. Então, essa mulher, a samaritana, ela já tinha um problema que ela vivia a nível de identidade. Como samaritana, ela já se sentia inferior aos judeus, rejeitada pelos judeus. Mas esse não era um problema único, era todo mundo. Agora, Jesus, ele trabalhou muito forte no ministério, durante os seus 3 anos de ministério, para quebrar essa identidade distorcida na cabeça dos samaritanos. Como assim? Nós só podemos quebrar uma crença limitante se nós reforçarmos uma verdade. Então, Jesus teve que reforçar muito a verdade de que os samaritanos eram filhos de Deus, eram amados por Deus, que tinham a mesma herança que os judeus e que essa mentira ia cair por terra. Como que Jesus fez isso? Primeiro, como é que uma das parábolas mais conhecidas que nós temos é de quem? O bom samaritano. Ou seja, na parábola, quem é que falha? Judeu. Quem é que faz o certo? O bom samaritano. Você está vendo Jesus ali já quebrando um paradigma? Ele estava simplesmente quebrando uma crença limitante, que era samaritano não tem valor, samaritano não é amado por Deus, samaritano não é importante, samaritano não pertence ao povo de Deus. Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Para reforçar ainda essa ideia, ele ainda fala da ele fala dos 10 leprosos, ele conta sobre os 10 leprosos. 9 eram judeus. O único que voltou, todos eles receberam a cura, os 10 receberam a cura. O único que voltou para agradecer, o único que fez a coisa certa, foi judeu ou foi samaritano? No relato de Jesus,
foi o samaritano. Você está vendo Jesus trabalhando nisso? Antes de Jesus ascender aos céus, que foi que ele disse para os seus discípulos? Ele disse, olha, vocês não saiam de Jerusalém sem revestimento de poder, mas tudo bem, olha, vocês têm que ir primeiro aqui em Jerusalém, na Judéia, e aonde mais ele falou? Em Samaria e nos confins da terra. Mais um reforço de Jesus. Aí quando a gente chega em Atos capítulo 8, nós temos Filipe que vai para Samaria e a cidade toda se converte, né? Então a cidade inteirinha se converte e depois chega João e Pedro para impor as mãos e todos receberam o Espírito Santo. Então eu só estou mostrando aqui como Jesus, como restauração é um processo. Não foi na primeira vez que Jesus, e aqui já é a quarta vez que Jesus fala que é algo importante sobre Samaria. Não esqueça que Jesus, ele conhece a dor do desprezo. Não esqueça que ele mesmo falou em Nazaré que ele foi desprezado, ele não conseguiu fazer milagres, e ele disse que o profeta não é honrado, nem na própria casa e nem na família. Então ele estava falando de algo que é uma dor que ele conhecia, a dor do desprezo, a dor da rejeição, a dor do abandono. Então Jesus amava muito os samaritanos e ele queria quebrar a nível de cidade. É como se ele viesse no Rio de Janeiro para quebrar uma falsa crença, um pensamento limitante que o Rio de Janeiro tivesse. E para quebrar absolutamente, ele teria que reforçar com a verdade, não uma vez, porque toda mentira estabelecida, ela precisa de muitas vezes de reforço da verdade para ela cair por terra. Então, aqui Jesus está mais uma vez falando o quanto o samaritano é importante, o quanto o samaritano é amado. Agora, essa mulher samaritana, ela tem também problemas particulares. Aí já é outra história. Além dela ser samaritana, ela tinha outras dores. E é sobre essas dores que Jesus vai conversar com ela. Jesus queria... Porque quando você tem a dor da rejeição, você precisa ser restaurado através de aceitação e de valorização. E essa aceitação e valorização, ela primeiro precisa acontecer no teu interior. Não espere isso das pessoas. Essa reação tem que ser tua primeiro. Então Jesus vai conversar com essa mulher para resgatar algo que foi perdido dentro dela. Eu também quero que você entenda que as coisas mais preciosas nós perdemos dentro de nós mesmos. Lembra da parábola da dracma perdida? A dracma não foi perdida no meio da cidade, ela foi perdida dentro da casa da proprietária. E ela foi diligentemente procurar por ela. Então, nessa tarde, eu quero que você diligentemente comece a procurar o valor e o amor próprio que foi perdido dentro de você. Você precisa procurar, você precisa resgatar esse valor e esse amor próprio. E Jesus, essa mulher, ela não estava conseguindo sozinha. Jesus pegou na mão dela para fazer esse caminho. Aí você fala, ai, como eu gostaria de estar no lugar da mulher samaritana para Jesus pegar na minha mão e fazer a mesma coisa. Mas espera aí, Jesus te deixou algumas dicas para você entender. Primeira coisa, Jesus é a palavra. Ele disse, eu sou a palavra. Ele é a palavra. Então, se ele é a palavra, o que ele está fazendo nesse momento, porque eu estou lendo a palavra. Eu vou ler com você João capítulo 4. E ao ler a palavra, é Jesus dando a mão para você. Ele está fazendo o que ele fez com aquela mulher há 2000 anos atrás. Ele está te dando a mão e está falando, escuta bem o que eu fiz com ela, porque é o que eu vou fazer com você nessa tarde. Vamos lá, nós vamos fazer uma caminhada onde eu vou mostrar que você é valoroso. Eu parei. Gente, para tudo. Se o céu para em meu favor, é porque eu sou importante. Jesus parou o que estava fazendo, criou o ambiente perfeito, mandou os discípulos comprar comida só para falar com aquela mulher sem interrupção. Então, eu quero que eu repito lá na igreja uma frase que todo mundo já sabe até decor. Eu falei, olha, você é tão amado por Deus, você é tão importante que você mobiliza céu e você mobiliza inferno. Como assim?
Porque, pensa bem, qual é a ocupação do inferno? A ocupação do inferno somos nós. Nós somos o alvo do inferno. Eles não estão preocupados com um edifício, eles não estão preocupados com edificações, eles não estão preocupados com os animais. Eles estão preocupados em destruição. Jesus disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, você é alvo do inferno. O inferno para falar sobre você ou planejar algo contra você. Agora, você é alvo do céu. O céu para. Anjos trabalham em teu favor. Está escrito isso. Ah, não. Como não? Então você está falando que Deus é mentiroso? Ele está falando que os anjos tiram as pedras, seguram nas tuas mãos, tiram as pedras do teu caminho. Se você falar que isso não é verdade, você está falando que Deus é mentiroso, porque foi ele que disse. Ele diz que ele não te deixa, que ele não te abandona. Então a realidade é que você é a ocupação do céu e você é a ocupação do inferno. Então você é uma pessoa muito importante. Jesus parou tudo para falar com aquela samaritana. Além dela ser samaritana, ela era mulher. E a primeira coisa que ela fala com Jesus, ela falou assim, mas você está falando, você é um judeu, você está falando com uma mulher, e essa mulher, além de tudo, é samaritana. Você está vendo algumas verdades? Peraí, qual é o problema dela ser mulher? Ela era tão amada e tão importante quanto um homem. Mulher tem características diferentes de um homem, tem funções diferentes de um homem, mas ela não tem menos valor que um homem. Ela é uma ajudante, como foi desde o início o propósito. Então você vê quanto desvalor que essa mulher tinha no seu coração, na sua mente, e registrado, trazendo emoções como baixa autoestima, ela era uma mulher que ela tinha uma tendência à depressão. Por que eu digo a depressão? Porque ela ia no poço, está escrito em João capítulo 4, ela ia buscar água porque era essencial. Mas tudo que ela queria era não ter que buscar água, não por preguiça, mas para não encontrar com as pessoas. Então, essa mulher, ela tinha assim, ela lutava porque não tinha jeito, tinha que pegar água, mas ela pegava num horário que ninguém ia, meio-dia. Quem é que vai no calor de Israel? Quem é que vai num clima extremo como de Israel buscar água, que é um esforço que você faz, além do esforço de caminhar até o poço, voltar para casa, não só no sol a pino, mas aí com o peso da água, o esforço de subir aquela água. Então é muito esforço para fazer ao meio-dia, o pico do calor em qualquer lugar. E se você quer saber, o calor de Israel é mais violento que o calor do Rio de Janeiro. Quem está no Rio de Janeiro tem um bom treinamento para ir, mas isso é no verão, né? Quando eu vou em novembro agora, tá muito bom o clima, tá maravilhoso, tá um clima fresquinho, pertinho de entrar o inverno. Aí vai ser assim, vai estar no outono, muito gostoso, vai estar como está agora no Brasil, um outono. Tem dia que está mais friozinho, tem dia que está mais quentinho, mas nada extremo, nem muito calor, nem muito frio. Então essa mulher, ela estava ali pegando água, se esforçando, e Jesus diz para ela que ele quer. Eu vou ler só para você aqui, eu nem vi o que vocês estavam falando, hein? Então, peraí, vamos abrir em João 4, todo mundo junto? Eu quero pontuar algumas coisas, deixa eu ver o horário, dá tempo. João, capítulo 4. Bom, vamos lá. Nós já falamos aqui até o meio-dia, já falamos. Vamos lá, olha o que Jesus fala. Então lhe disse, no versículo 9. Então lhe disse, Jesus manda os discípulos comprarem comida e começa a conversa com a mulher samaritana. Vamos falar sobre o emocional dessa mulher, tá bom? Não vou falar agora de espiritual, vou falar do emocional. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos.
Aí ela já está mostrando toda a dor dela a nível aí de identidade, né? Aquilo que nós conversamos até aqui. E Jesus responde para ela, ele diz assim, olha que resposta que Jesus dá no versículo 10. Se você conhecesse, eu vou ler na linguagem da Bíblia Viva, se você conhecesse ou entendesse o presente que Deus tem reservado para você, e quem é que está te pedindo dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. Então, Jesus, ele mostra que é irrelevante para ele. Tudo bem, e daí? Você é mulher, mas você é amada. Tudo bem, você é samaritana, mas você é importante. Você está vendo que ele está quebrando desvalor, ele está quebrando a falta de amor dela, ele está mostrando o quanto ela ama, o quanto ele ama e o quanto ela é importante. Não espere isso das pessoas. Comece primeiro de onde você tem que começar. Você tem que começar por você. Você precisa entender que você é importante. As pessoas sempre vão te frustrar. Elas nunca vão te dar um amor perfeito e uma aceitação perfeita, mesmo porque elas não vão te dar na dose que você precisa. E às vezes você tem um buraco negro dentro do teu coração e que você vai precisar de megas doses. E ninguém está preparado para dar uma mega dose. Só Deus pode dar uma mega dose de amor, de aceitação, de valorização. Então vamos começar do ponto que dá certo. Não espere que seja o teu marido, que seja o teu pastor. Esse é o problema nas igrejas. A pessoa se converte, aí como ela tem uma baixa autoestima, como ela tem a dor da rejeição, ela projeta no pastor que ele vai dar, ou a pastora, que essa pessoa tem a responsabilidade, isso está tudo embutido, vai no inconsciente, já vai direto para o inconsciente. Essa pessoa, agora que aqui, primeiro, erros. A igreja é um ambiente perfeito. A igreja não é um ambiente perfeito. A igreja é um ambiente em que pecadores aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e juntos estão num processo de melhoria, de construção. São pessoas imperfeitas, com problemas ainda, e que vão ser solucionados ou não no decorrer dos anos. Depende do que a pessoa quer fazer da vida. Ponto. Então, igreja não é um ambiente perfeito. Número 2. O teu pastor não tem a capacidade de dar aquilo que você precisa. Por mais que ele seja amoroso, por mais que ele te dê atenção, ele em algum momento vai falhar com você, porque ele tem... Sabe antigamente as famílias eram desse jeito. A mãe tinha 9 filhos, então 10 filhos, 11 filhos, 15 filhos. Como é que funcionava se a gente não dá conta de 1 hoje, não dá conta de 2, não dá conta de 3? Como é que funcionava? Os filhos mais velhos cuidam dos filhos mais novos. Ambiente de igreja é mais ou menos assim. Não é um filho, não são 2, não são 3. Então, pensa no coitado do teu pastor. Quando você chegou, você recebeu aquele abraço, aquela atenção. E com o passar do tempo, o teu pastor olhou para você e falou assim, cara, esse aqui já cresceu um pouquinho. Tá na hora dele cuidar do irmãozinho mais novo. Mas aí você tem uma dor emocional, uma rejeição, você vai falar assim, ele não me ama. E ele te ama tanto que confia em você. Não, agora ele sabe andar sozinho, ele vai poder até me ajudar. Não, você encara, você distorce aquilo e você coloca aquilo como sendo uma rejeição, um abandono. Aí você vai para outra igreja. Na outra igreja, o pastor, ou seja quem for, o líder, vai te acolher com carinho, com amor. Mas daqui a pouco vai esperar o mesmo da outra igreja. Aí você vai ficar mudando de igreja, porque você acha que as pessoas não te valorizam, não te enxergam, e não isso, e não aquilo, e não aquilo outro. Deixa eu te falar uma coisa. Quando chega o teu momento, não adianta as pessoas te esquecerem e nem quererem. Deus faz com que aconteça o teu momento. É a mesma coisa de Davi. Era o momento de Davi. O pai não enxergou Jessé. O Samuel não enxergou. Mas Deus queria, porque era o momento. Davi estava preparado. Então Deus sacudiu o profeta e falou, volta à realidade. É esse aqui, esse é o homem. Esse é quem eu escolhi. Você está vendo?
Então, se o teu pastor ou o teu líder ainda não enxergou, com certeza é porque você não está pronto. Você não está restaurado emocionalmente a ponto de ser usado no que Deus quer que você seja usado. Não culpe os outros. É muito fácil culpar estruturas e culpar pessoas, mas comece por você mesmo. Se ainda não aconteceu, é porque eu não estou preparado. Então, Jesus, ele respondeu. Como é que Jesus respondeu para a dor daquela mulher? Ele respondeu: gente, eu tô aqui para tudo. Eu tô aqui porque eu tenho um presente para você. Foi isso que ele respondeu. Se você soubesse o presente que Deus tem para você, você não estaria falando de bobeira, de que judeu não conversa com samaritano. Isso é coisa trivial. O essencial é o que eu tenho para te dar. Você é importante, você é amada, eu tenho um presente. Você não conhece o teu valor, você não conhece o teu chamado. Você tem um chamado para ser evangelista. Você é uma mulher, você está se isolando, está vendo? Ela não ficava com as outras mulheres no horário de pegar água, que era bem cedinho, antes do sol a pino. Então, você está isolada. Eu vou te provar que você é uma mulher sanguínea, ou você é uma mulher influente, o nome que você quiser dar do perfil ou de temperamento. Você é uma mulher influente, você é uma mulher, você é uma sanguínea, você é falante, você está simplesmente se boicotando, você está simplesmente encarcerada. Eu vou provar para você de que essa mulher é tudo isso. Então, a primeira coisa que ele não deu bola é isso. Você vai falar para Deus um monte de desculpa. Por que você acha que você não é capaz de vencer a quarentena? Por que você não rompe ministerialmente? Aí ele vai olhar, você vai discorrer um monte de coisa, um monte de reclamação. Aí ele vai olhar para você e vai falar assim: você não está entendendo o presente que eu tenho para você? Eu tenho um presente, eu te dei dons que você ainda nem está usando, eu escrevi a tua história que você ainda nem está vivendo. Então vamos lá, acorda para a vida. É isso que ele falou para essa mulher primeiro, tá? A outra coisa que ele falou no versículo 13, ele fala algo, deixa eu ver aqui, tinha um comentado aqui. No versículo 13, ele diz assim, eu já falei, versículo 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Porque ela estava falando tanto no poço, aí Jesus falou: tá bom, você quer conversar sobre o poço? Vamos conversar sobre o poço. Eu quero te dizer que o que é importante para você hoje, a tua sede não é uma sede essencial. Jesus estava falando, lembra do Sermão da Montanha, que eu disse para você que o Sermão da Montanha é uma correção de rota da humanidade? E no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, Jesus disse: feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, porque esse será farto. Você deixa essa palavra muito subjetiva. Quando eu falo de fome e sede de justiça, feliz é aquele que ainda está vivo, porque você só vai ter fome e sede se você está vivo. Morto não tem fome nem sede. Então ele está falando assim: não se deixe morrer. Tenha fome de ser feliz, tenha fome de mim, de me buscar, tenha fome e seja um inconformado para as coisas boas. Não um inconformado buscando aquilo que é trivial. Sabe o que é trivial? Buscar um relacionamento para você ser feliz. Um relacionamento não vai te fazer feliz. Mas se você buscar a felicidade antes do relacionamento, aí sim, aí muda a história. O dinheiro não vai te fazer feliz. Mas se você procurar se enriquecer, ter fome, se você tiver fome e sede de ficar rico espiritualmente e emocionalmente, aí o dinheiro até chega e você vai usar da forma certa. Senão o dinheiro chega e você vai usar, primeiro vai ficar igual Salomão, rico e insatisfeito, deprimido, e também vai usar da forma errada. É isso que eu estou falando. Nós precisamos ter fome e sede de sermos equilibrados, de termos mais de Deus, de termos amor. Mas a gente
lança sobre as coisas erradas a nossa fome e a nossa sede, que é a famosa diferença entre o que é essencial e o que é trivial. Parece que o mundo nos ensina a achar importante só aquilo que é passageiro. Por exemplo, os artistas de Hollywood e a calçada da fama. Você vê ali na calçada da fama, se você parar ali na calçada da fama, você já vê, você pode ler alguns nomes que tiveram seus momentos de glamour, mas não tiveram um final legal. Tiveram um final ou destruídos pelas drogas, ou destruídos pela anorexia, porque eles tinham fome e sede de sucesso e de poder. E quando chegou a idade, ou quando eles não ficaram e ninguém fica no topo o tempo todo, eles não conseguiram lidar com a vaia. E a vida é feita de aplausos, a vida é feita de vaias, a vida é feita de subidas e também temos descidas. E você precisa aprender a viver em todo momento. Então, terminando a conversa de Jesus com a samaritana, ele diz assim, no versículo 15, disse-lhe a mulher: dá-me dessa água para que eu não mais venha e tenha sede, que eu não mais tenha sede e nem precise vir buscar. Quando Jesus fala de uma coisa essencial, ela volta para o assunto trivial. Ela volta, tá bom, então eu quero água, porque assim eu não preciso mais, eu tô tão isolada, Jesus, eu não confio nas pessoas, as pessoas me frustraram, essas mulheres, sabe, elas já falaram tão mal de mim, que eu não quero cruzar com elas, e aliás, eu acho que não tem mulher legal, e eu não vou ter nunca amiga, então é melhor só me dar logo essa água, porque eu quero ficar no meu isolamento total, não correr o risco de cruzar com ninguém. Você está vendo que ela continua no processo dela dor, no processo dela rejeição, no processo dela de autodepreciação, de baixa autoestima. Aí Jesus responde finalmente para ela: gente, você não está entendendo. Então eu vou tocar no âmago, como Jesus, sendo Deus, ele com a sua onisciência, ele pegou no X do problema. Tá bom, então chama teu marido para conversar comigo e com a gente aqui. Eu vou falar qual é a solução. Esse era o X do problema. E aí essa mulher falou: mas eu não tenho marido. E aí Jesus fala o que todo mundo sabe de cor. Você falou bem, ainda bem que você falou a verdade. Esse que você tá é o sexto e não é o teu marido, nem casou com você. Ele estava mostrando que ela teve 5 casamentos. Naquela época, você ter 5 casamentos é porque ela tinha um problema repetitivo. Eu costumo dizer, quando eu prego sobre a mulher samaritana, ou eu ensino sobre a mulher samaritana, que para mim, eu tenho que ela era estéril, porque havia uma lei, né, no judaísmo em que dava a autorização, se a mulher não podia ter filho, ou ele podia ter uma outra mulher para ter filho, ou ele podia pedir uma carta de divórcio com justa causa, né? Porque ela é estéril e ele quer propagar a sua descendência. Então, essa mulher, ela tinha, se foi esse o problema ou outro, eu só sei que ela tinha um problema crônico e que se repetia em todos os relacionamentos. Você vê que enquanto você não sanar um problema, você vai repetir, mesmo com pessoas novas, a mesma coisa. Se você não resolver o teu problema com ira, você vai perder um amigo e o próximo que você fizer, você vai perder também. Se você tiver um problema de que você só se sente bem e com autoafirmação, quando você despreza pessoas e fala mal delas, você vai estar sempre, sempre vem à luz, não há nada oculto que não venha a ser revelado, então vai vir sempre à luz aquilo que você fez escondido, vai vir à luz. E sempre você vai se dar mal e vai repetir. Então, tudo aquilo que não é solucionado se repete. E Jesus estava falando: olha, você já foi tão frustrada porque esses homens falharam com você. Porque ser estéril não é um problema de caráter. Ser estéril você não é estéril porque você quer. Então, esses homens não te amaram o suficiente, não te amaram como Abraão amou Sara, não amaram como Jacó amou a sua mulher Raquel, mesmo ela sendo estéril, ou como Isaac amou Rebeca. Não, eles não te amaram o suficiente, eles falharam com você, eles te frustraram.
E acontece que você colocou isso como padrão. Nenhum homem é bom e nenhum homem vai me amar o suficiente. Então eu não sou digna de ter um casamento. Eu vou aceitar o que vier. E ela aceitou o que veio. Um relacionamento que não era casamento. Ela se rebaixou. Ela se tornou vítima, um capacho. Qualquer migalha de amor era suficiente para essa mulher. Então, quando Jesus mostrou para ela que ele entendeu qual era o problema dela, ela se sentiu amada, ela se sentiu valorizada, ela entendeu que ela podia ter alguém que a amasse, ela entendeu que o problema de repetição estava no seu interior, e ela sai do local. Quando Jesus fala sobre o problema e sobre a vida dela, ela sai e evangeliza. Gente, o que é mais interessante, que está escrito aqui em João 4, que ela fala com os homens da cidade. Ela que tinha bloqueio com os homens, que achava que os homens só a viam como objeto, que já tinha se decepcionado e frustrado com todos os homens. Ela vai e fala para os homens, olha, ele é profeta, ele conhece a minha vida. E ela foi uma evangelista, por isso que eu falei que ela era uma influente, uma sanguínea. Em um único dia, ela evangelizou a cidade toda. Veja que poder de influência, como essa mulher era boa, sabe? Como ela era boa de relacionamento. Agora, ela era boa de relacionamento e estava isolada. Ela era uma mulher que tinha um dom e que esse dom, que era uma oratória tremenda e que podia ser usada para ela e por Deus, e ela estava ali achando que ela não tinha valor nenhum e que ela não era ninguém. E em um único dia, essa mulher evangelizou a cidade toda, que ficou impactada. É só você ler João capítulo 4 até o final. Tudo isso para falar para você, assim como ele fez com a mulher samaritana, ele pontuou quais são os problemas. Você tem um problema de identidade, porque você é samaritana. Você tem um problema em que uma falsa crença se estabilizou e se consolidou na sua mente, e você acha que além de você não ter valor por ser samaritana e por ser mulher, por ser estéril, ou seja lá qual tenha sido o problema dela, para ela ter 5 casamentos e os 5 desfeitos. Jesus foi desmontando, desmoronando, Jesus foi desconstruindo pela força do amor. E eu digo para você, deixa Deus desconstruir essas edificações e que fazem com que você coloque muros de proteção, que na verdade não são proteção, estão te isolando e te fragilizando cada dia mais. Por isso que você se abra para a restauração. Agora eu quero ler aqui, já que deu um tempinho, que é pouco tempo, nem 4 minutos. Então eu quero saber se vocês têm alguma coisa para falar aqui. Obrigado, Daniele, viu? Puxa, gostei de um monte de coraçãozinho aqui para mim, olha só. Jesus sempre vai na raiz do problema, é isso mesmo, Ivone. Vivi por muito tempo assim, aceitando migalhas, até isso, Andressa, não aceite migalha não. Muito bom, Daniele. A palavra, ela é rica demais, não é? Jesus é tremendo, ele desconstruiu as edificações. Quer me abraçar? Vem aqui pro Rio. Você está falando comigo, Luciana? Tratamento psicológico? Sim, eu respondo sim. Amém. Obrigada. Oi, Fabiana, você tá aqui? Então, Tati, pastora, que revelação. Você podia falar sobre Lídia, vamos? Eu amo falar sobre todas as mulheres. Amo falar sobre todas as mulheres da Bíblia, homens e mulheres. Que bom, Daniele, que você vem aqui para a ilha. Agora já tem culto presencial, tá vendo? Deixa eu explicar. Eu gosto muito de pegar, porque o meu ministério é ensino. Eu ensino na Academia de Pregadores, na minha igreja, no CTPA, que é o curso de treinamento profético e apostólico. Então eu uso aquilo que Deus me deu, que é
paixão pela palavra. Eu ensino a palavra. Se quer me deixar assim sem canseira, me coloca para ensinar 4 horas seguidas, 5 horas seguidas. Agora, já assim, eu não fui chamada para ficar em gabinete pastoral. Aí isso me consome, engraçado, né? Agora, se você me colocar para ensinar a palavra, eu sou incansável. Eu posso ensinar 8 horas seguidas sem canseira nenhuma. Se você me colocar 2 horas para atendimento, eu fico consumida. É muito interessante isso. Cada um, Deus dá força dentro do chamado que você tem. E eu, em gestão emocional, eu dou o curso de gestão emocional, mais do que atendimento. E então eu amo dar o curso, assessorar as pessoas o que não entenderam sobre o curso, e amo fazer esse casamento, que é o meu ministério do ensino com gestão emocional. Então, quando eu leio a Bíblia, eu vejo os 2 lados, o espiritual, amo ensinar sobre intercessão, batalha espiritual, escatologia, todos os assuntos, parábolas, como eu vou ensinar na segunda-feira, eu amo, mas eu sempre vejo o emocional, por trabalhar com o emocional, por trabalhar com gestão emocional, tá? Então aí eu já estou respondendo as perguntas sobre atendimento e etc e tal. Eu não faço atendimento individual pela falta de tempo. Em tempos fora de quarentena, o meu tempo é muito escasso. Nós temos 6 igrejas. Só para você conhecer um pouquinho nesses últimos segundos que a gente tem, nós temos 6 igrejas, Unidade em Cristo. São 3 aqui no Rio de Janeiro, que é na Ilha do Governador, no Recreio e em Caxias, e mais 3 fora, que é em Angola, no Japão e em Miami. Então, para dar uma assessoria a essas 6 igrejas, isso consome tempo. Fora isso, como eu disse, eu levo grupos para Israel uma vez por ano. Então, eu fico fora sempre 10 dias, isso só para Israel. Depois, eu dou aula na Academia de Pregadores, eu vou para Florianópolis, não agora na pandemia, para gravar as aulas. Eu fico 3, 4 dias lá em Florianópolis. No CTPA, o ano passado eu nem tive tempo de dar aula no CTPA, mas esse ano, passando a pandemia, eu volto a dar aula no Centro de Treinamento Apostólico e Profético da nossa igreja. E fora as viagens que eu faço, tanto para Angola como para o Japão, ou para a Jordânia, e para outros países da janela 10x40, como missões. Então, não dá para fazer um atendimento individual, contínuo. O que eu posso ajudar é fazendo o que eu estou fazendo, tanto de púlpito, né, que eu prego na igreja toda quarta-feira e domingos alternados, e você pode ver as pregações no canal da nossa igreja, que é IAUC TV, IAUC TV.